Transições. A gente pode usar essa transformação para que assim que alguém coloque o mouse em cima de um elemento, a gente coloque uma rotação para que ele fique tipo assim. Sacou? Contudo, seria muito mais interessante se a gente pudesse, em vez de o elemento estar assim, passou o mouse, ele ficou instantaneamente assim, 30 graus, que ele pudesse a gente pudesse ver o movimento dele fazendo, né, essa rotação de 30 graus ao longo do tempo. Foi para isso que no CS3 surgiu a propriedade que chama Transition, que serve para um valor de uma outra propriedade CSS transitar de um valor para outro ao longo de X segundos. O que queremos? Páginas com animação, tudo piscando. Como queremos? Sem saber programar JavaScript. Transições em CSS foram introduzidas na versão 3 do CSS e elas servem para a gente poder fazer o valor de uma propriedade alterar em vez de instantaneamente, fazê-lo alterar ao longo do tempo. Como a piada do slide anterior é ruim, eu tenho que explicar de novo. Antigamente, para a gente poder fazer um efeito desses, a gente precisava usar JavaScript, como por exemplo um setTimeout, que ia chamando uma função várias vezes ao longo de, sei lá, 2 segundos, e ia alterando o valor de uma propriedade, uma cor, um tamanho, alguma coisa assim, ao longo desses 2 segundos, via JavaScript. E isso era horrível, porque a gente ficava criando muito código JavaScript para coisas que são exclusivamente de aparência. E a responsabilidade de aparência é do CSS. Aí no CSS3 veio essa tal de propriedade chamada Transition. Aqui eu tenho um parágrafo que tem a cor vermelha. E assim que eu passar o mouse em cima dela, a cor vai virar preta. Se eu não tivesse colocado esse transition, essa alteração ia acontecer instantaneamente. Mas eu falei assim, eu quero que a propriedade color, ou seja, esta propriedade, varie de maneira linear, e a gente vai ver aqui que isso significa mais para frente, ao longo de 600 milissegundos, um pouco mais de meio segundo. Ou seja, vou passar o mouse em cima e aí foi indo de vermelho para preto. Vou tirar o mouse, aí ele foi ficando de preto e voltando a ser vermelho. Então, com essa propriedade Transition, a gente escolhe que propriedade a gente quer que mude não instantaneamente, mas ao longo de X tempo e de que maneira que vai variar dentro desse tempo. Além dessas 3 propriedades, a gente tem também um quarto valor de tempo que a gente pode colocar, que é o atraso. Ele significa o tempo que vai demorar até essa transição começar. Se eu colocar um atraso aqui, digamos, de 2 segundos, eu vou passar o mouse em cima e aí só depois de 2 segundos é que a transição de 600 milissegundos vai começar. Agora eu vou tirar o mouse e só daí a 2 segundos é que a transição começou. Além disso, é comum às vezes a gente colocar que não quer a transição para uma propriedade apenas, mas para todas as propriedades. Aí a gente, em vez de colocar color, igual eu coloquei lá no outro exemplo, eu poderia colocar a palavra all, de todos em inglês. Nem todas as propriedades podem sofrer essa transição. Por exemplo, a propriedade display não faz sentido ela ter transição. Não faz sentido a gente ter um meio do caminho, por exemplo, entre block e inline block. A gente apenas consegue fazer transição de propriedades que são numéricas. Por exemplo, a propriedade de transformação é uma propriedade numérica, assim como a opacidade, assim como a cor de fundo, left to right, top, bottom, posição do background, arredondamento da borda, margem, padding, width, height e várias outras. Vocês podem ver todas que são propriedades, digamos, animáveis. E um detalhe importante é que se você puder fazer transição e animação, que a gente vai ver mais para frente, usando apenas as propriedades Transform e Opacity, a placa de vídeo do computador vai conseguir ajudar a redesenhar a tela da sua página web
E isso vai fazer com que essa transição seja extremamente suave. Agora, se você fizer transição da propriedade width ou height, por exemplo, ou basicamente dessas outras aqui, é possível que essa transição não fique muito suave, porque a placa de vídeo não consegue fazer os cálculos necessários nesse caso. Então a ideia é a gente tentar se ater a transform e opacity sempre que possível. Uma outra subpropriedade da transição é a função de interpolação. Eu quero fazer um desafio para vocês. Quero saber quem vai conseguir acertar qual balão chega lá em cima primeiro. Ou então qual balão chega lá embaixo por último. Vou fazer de novo. A gente fica tentado a ficar fazendo isso aqui o dia inteiro e achar que é um, achar que é outro e tal. Mas eu vou dar a resposta de uma vez. Todos chegam juntos, tanto em cima quanto embaixo. Isso é possível, professor? O que está variando aqui não é a duração da transição, mas apenas a forma como a posição do balão, ou seja, o valor da propriedade top do balão, varia ao longo do tempo. Os 6 balões levam 3 segundos para poder chegar lá em cima, mas aí eles podem ir com velocidade constante, como esse linear aqui, ó, sempre com a mesma velocidade. Ou ele pode começar devagar e terminar rápido, como esse ease in. Ou ele pode começar rápido e terminar devagar, como esse ease out. Ou ele pode começar devagar, acelerar e depois desacelerar, como ease in out. Ou ele pode ser de um jeito muito loucão, com uma curva de Bézier que a gente pode definir, a gente pode ver esse cara mais pra frente como é que funciona. Mas esse é muito louco. Podemos combinar transição e transform, para a gente poder fazer effects like a boss. E aqui é que eu vou explicar para vocês o que é esse tal de Bézier cúbica. Olha só a transição que foi colocada aqui. A propriedade sendo alterada é a transform, com duração de 200 milissegundos, e a função de interpolação é uma curva de Bézier. Assim que a gente passa, eu vou voltar aqui, assim que a gente passa o mouse em cima dela, desse hiperlink, eu estou fazendo uma escala de 40% maior. E aí eu tiro o mouse e ele volta para o valor normal. Agora vamos entender essa tal curva de Bézier. Clicando com o botão direito e inspecionando, eu vou ver aqui com a ajuda do Google Chrome, olha só, aumentei um pouquinho. Aí olha só, a propriedade Transition. Eu posso clicar num editor de curva de Bézier. E aí olha que coisa interessante. Se eu clicar aqui, ó, esse é o Ease In Out. Esse aqui seria linear. Então ele varia com velocidade constante. Reparem que é bem chato. Se eu quiser, eu posso, olha só, fazer o valor ultrapassar o valor alvo e depois ele volta. Aí parece que dá uma quicada. E é isso que a gente está fazendo. Ó. Ele ultrapassa os 40% maior e dá uma quicada. Como que eu acho esses valores para a curva de Bézier? Eles são basicamente o x e y dessas duas bolotinhas aqui, ó. Então, olha só, vou alterar só o x dessa bolotinha. Vou alterar só o y dessa bolotinha. Aí você pode usar o editor do Google Chrome, por exemplo, para poder determinar qual que é a curva de Bézier mais legal para o efeito que você quer. Agora vamos falar de animações.